Para fazer a conversão aqui do nosso gráfico de barras, vamos executar aqui o que a gente desenvolveu anteriormente, ó, pela quantidade de cor. O processo vai ser exatamente o mesmo. Vamos executar aqui, bem simples. Vamos executar esse trecho de código. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver com mais precisão. E olha só, veio aqui as nossas barras do mesmo modo, né, com a escala ali de cor e com tooltip. Vem aqui cor, azul quantidade 3, cor outra quantidade 6 e assim sucessivamente. Você pode observar que aqui a gente voltou a ter o problema da conversão, né? Do tooltip, ele usou o tooltip original, o rótulo do X original, que foi o reorder, reorder cor, quantidade, aí ele colocou o valor, né? E duplicou a quantidade. Como eu disse anteriormente, a conversão ela não é 100% perfeita do ggplot para o plotline em alguns casos. E alguns vão ser 100% perfeita, igual a gente viu anteriormente no scatterplot. Mas em outras não vai ser e a gente vai ter que fazer algumas modificações, algumas melhorias na mão. A modificação que a gente precisa fazer é aqui na própria função do ggplotline. Você vai colocar uma vírgula aqui ao final do gráfico. Aqui vai ficar um pouco confuso porque a gente está montando o gráfico dentro da própria função. Mas a gente poderia salvar esse gráfico em um outro objeto e deixar só o objeto passando aqui. Porque existe um parâmetro dentro do ggplotline chamado tooltip. Olha só, ele até aparece aqui. Ele que é responsável de definir o que a gente vai mostrar do nosso tooltip. E a gente passa o que a gente quer visualizar. Por padrão, igual está aqui, ó, o que ele pega? Ele pega os valores do x e do y, que é representado assim, ó, x e y. Se a gente executar, vai gerar o gráfico novamente e olha só, ele vai aparecer e continuar aparecendo o x e o y. A diferença é que ele não duplicou o y como estava anteriormente. Você pode observar aí, agora está aparecendo só uma vez. Mas o x ainda continua com aquele valor, com aquele rótulo feio, né? Reorder, core, quantidade, que é o método de ordenação que a gente utilizou. E está correto, por quê? No eixo x, o que ele faz? Ele pega aqui, ó, x, eu estou pegando um mapeamento x. E o y, estou pegando um mapeamento y. Se eu tirar o x, eu tiro o x aqui, ele vai me mostrar no tooltip só o y, viu? Então, a gente vai mapeando aqui dentro do tooltip o que eu quero pegar aqui do meu geom bar, no caso aqui de barras, né? Se fosse outro gráfico, poderia ser qualquer outra coisa. Então, eu quero pegar o x, eu quero pegar o y, eu quero pegar o fio, de repente pode funcionar. Vamos testar aqui. Vamos pegar o fio, executar. E olha só, funcionou. Ele pegou o fio porque o fio é a própria quantidade. Se fosse outro valor, ele ia trazer outro valor. Então, beleza. Entendido isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa alterar o rótulo lá no geombar, passando um outro parâmetro que dá para a gente customizar, e no tooltip pegar esse parâmetro aqui dentro do AS, tá? Tem que estar tudo mapeado dentro desse AS aqui, do método AS. Então, aqui dentro do AS, a gente vai utilizar um parâmetro chamado teste. E dentro desse teste, a gente vai colocar o texto que a gente quer mostrar no futuro tooltip. No caso, no ggplot não tem, mas no tooltip tem. Então, vamos concatenar uma frase aqui, o mesmo padrão. Então, vamos lá, cor. Para receber cor, eu quero a própria cor. E quantidade. Não vamos alterar o que já está bom, não. Cor, quantidade, bem intuitivo, para a gente mostrar para o nosso gráfico. E a gente vem aqui e altera para teste. Eu quero que o meu tooltip pega apenas esse parâmetro dentro do AS. Tem que lembrar disso. Ele tem que estar mapeado dentro do AS aqui. E eu pego no tooltip. Se a gente executar só o ggplot, ó, vou executar somente o ggplot. Olha só, ele não acontece nada. Por quê? Não é dinâmico. Ele até mostra aqui, ó, ignorando o aspects desconhecido teste. Por quê? Para o ggplot ele não faz muita diferença. Só que quando a gente utilizar o
Plotly, pegando o tooltip teste, ele vai dar a mesma mensagem, é só um warning, tá? Não é erro. Temos que saber diferenciar isso. Só que agora ele vai aparecer aqui, ó. Cor, prata, quantidade 59. Cor, branco, quantidade 54. Cor, preto, quantidade 30. E assim sucessivamente. O ruim é que ele ficou na mesma linha. Então, para quebrar a linha, a gente volta lá no teste. Inserimos uma quebra de linha aqui dentro do método paste, que é o /n, e executamos novamente. Vamos executar, vamos dar um zoom e agora ficou organizado. Ó. Cor azul, quantidade 3. Cor outra, quantidade 6, 12, preto 30, branco 54, prato 59. Pronto. Isso são pequenos detalhes que pode deixar o seu gráfico bem mais profissional, bem mais agradável para o usuário utilizar, tá certo? Então, você pode pegar agora esse conhecimento que eu mostrei para você e tentar corrigir aquele gráfico de linhas que a gente viu que estava com tooltip duplicado. Então, eu recomendo você, ao finalizar essa aula aqui, ir voltar lá naquele gráfico de linhas e tentar organizar aquele tooltip que estava duplicado. Ok, o nosso gráfico de barras agora está pronto. Vimos um pequeno detalhe aqui que pode deixar o nosso gráfico um pouco feio, não tanto profissional, e como tratar esse pequeno problema inconveniente. Não é nem um problema, né? É um pequeno inconveniente que a gente tem no nosso gráfico ao fazer essa conversão do ggplot para o Plotly, utilizando aqui o tooltip. Isso daqui vai ajudar bastante para quem vai fazer outros gráficos do ggplot para o Plotly, beleza? Então vamos agora ver o outro gráfico que a gente tem que converter.